Famílias dentro de latas de conserva, Bíblia como caricatura, fé transformada em fantasia na Marquês de Sapucaí. Depois do desfile da Acadêmicos de Niterói, pastores como T. Hayashi, André Valadão, Augustus Nicodemos, Helena Tanuri e Renata Vieira se pronunciaram, e as declarações estão dando o que falar. Mas afinal, foi arte, crítica social ou um ataque direto à fé cristã? Fica comigo até o final, porque você precisa ouvir o que cada um deles disse. Nós vimos atores e personagens vestidas de lata de conserva, escrito família, fazendo uma crítica à família tradicional, a família que é heterossexual e monogâmica. E com isso, naturalmente, fazendo divulgação e fazendo apologia das chamadas famílias inclusivas, formadas por 2 homens ou 2 mulheres, ou um homem e várias mulheres, ou o contrário também. Enfim, o desfile é um apelo para a dissolução e a destruição da família tradicional. Não é de se admirar, não é? Uma vez que essa é uma agenda da esquerda e que procura destruir os valores tradicionais que deram origem à nossa civilização, que são os valores judaico-cristãos, que se expressam particularmente na Bíblia, a palavra de Deus. É lamentável porque nós estamos lutando contra aquilo que deu a base dos chamados direitos civis fundamentais: direito de expressão, de religião, de crença e de nos livremente reunir para cultuar o nosso Deus. É uma pena que a nossa sociedade e o nosso Brasil caminha nessa direção. A Europa, que já abandonou a fé cristã, está vivendo um caos com a invasão de uma outra cultura totalmente contra o cristianismo. A mesma coisa a gente já vê aqui nos Estados Unidos de uma outra maneira. E não nos enganemos, as coisas começam na Europa, passam pelos Estados Unidos e chegam aqui no Brasil em curtíssimo tempo. Deus tenha misericórdia de nós. Lutemos pelos valores cristãos, pela família, que é a célula máter da sociedade. Olha, eu confesso para você que o que a gente viu nesse desfile no Rio de Janeiro não foi arte, não foi uma crítica social, foi literalmente uma zombaria, foi um deboche direcionado a milhões de pessoas que professam a sua fé de uma forma muito legítima. Chamar evangélico de inatados, limitados, caricaturar crenças e símbolos sagrados, isso não é progresso, isso é um desrespeito. A gente vive num tempo em que se fala tanto, né, de tolerância, diversidade, inclusão, mas curiosamente, né, quando o alvo é o cristão, né, o evangélico, parece que tudo pode, está tudo permitido. Parece que a fé pode virar piada, convicção pode virar escárnio e a espiritualidade pode virar fantasia de carnaval. Minha pergunta é essa, né? E se fosse o contrário? E se um grupo religioso resolvesse desfilar ridicularizando outra crença, outra fé, outra religião? Se os evangélicos fizessem isso, será que haveria aplauso? Haveria manchete, processo, acusação de intolerância? A régua da sociedade não pode mudar conforme o alvo, gente. Liberdade de expressão não é licença para humilhar as pessoas. Democracia não é autorização para difamar. Respeito não é seletivo. Você não precisa concordar com a fé evangélica, mas você precisa respeitar. Porque quando essa questão ridícula vira entretenimento, o preconceito está vestindo essa fantasia. Isso não vai terminar bem. É um absurdo, terrível. Não podia deixar de comentar o absurdo que a gente viu nesse último domingo, no dia 15. A gente viu aí um desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que fez, na verdade, uma homenagem que... Quer dizer, eles dizem ser uma homenagem, mas na verdade foi uma propaganda eleitoral em horário nobre, financiada pelo meu dinheiro, pelo seu dinheiro, pelo dinheiro do pagador de imposto. Então, quer dizer, é crime eleitoral. Você está vendo aí a omissão do TSE, você está vendo aí total causa legal para inelegibilidade do Lula. A gente não sabe se vai ou não vai. Inclusive ele esteve lá no desfile e apoiando aquilo. Então, quer dizer, eu quero focar no fato de, além disso aqui ser uma propaganda eleitoral, foi uma afronta para aquilo que a gente entende como família cristã. Vocês viram aí que eles colocaram a família tradicional, até alguns deles com Bíblia em mãos, como enlatado, como limitado, como bitolado, como atrasados, né? Zombando claramente daqueles que se consideram
conservadores. Então, sendo assim, alguns pontos para nós refletirmos, tá? Quando a gente fala sobre conservadorismo, você está falando de algo que é contra o progressismo. E você já vê de cara a imoralidade na agenda progressista. Então, o conservadorismo é a agenda que diz: vamos conservar os valores tradicionais como família, fé, como ordem, enquanto o progressismo vai defender que a moral tem que evoluir, que a moral tem que mudar, e até o abandono de valores tradicionais. Então, quer dizer, declaradamente o PT e o Lula se consideram progressistas, o que significa que eles querem romper com os valores tradicionais. Mas para eles, a família tradicional, a família cristã, é uma estrutura de mente fechada, que impede a sociedade de avançar. Por isso que eles fizeram essa ilustração da lata, né? Agora, a verdade, gente, é que quando você realmente estuda a história, você percebe que o progresso que acontece na sociedade não vem através do rompimento com valores tradicionais. Esse progresso vem através da preservação desses valores, até porque muitos desses valores são bíblicos. Portanto, se são bíblicos, são atemporais. E quando se trata então do valor da família tradicional, que é composta de um homem e uma mulher em um relacionamento monogâmico, a gente vê lá nas escrituras que essa é a estrutura mais resiliente, é a estrutura mais duradoura da história da humanidade. Você vê lá desde Gênesis 2, foi estabelecido, quando Deus fala: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, eles vão se tornar uma só carne. Então isso significa que a família existe antes de qualquer estrutura social, antes de qualquer governo, antes de qualquer ideologia. É por isso que quando a gente fala sobre a família sendo a base da sociedade, isso é literal, é a base da raça humana, criada por Deus para multiplicar, Gênesis 1, 28, para florescer. O ser humano carece da família, é o meio que Deus fez para que o homem viesse viver seu propósito. Por isso que o ataque à família é o ataque ao próprio tecido social. Então, essa suposta aí liberdade sexual que eles estão falando, que fere o casamento, eu vou te falar a verdade, na verdade não é um progresso, é o regresso e caminha para a destruição da sociedade. É só você ler a história na Bíblia de Sodoma e Gomorra. Então agora isso não é apenas algo bíblico também, que a gente está falando bastante de Bíblia aqui. Tem um estudo na Universidade de Oxford, e esse estudo diz que existe uma correlação direta entre o abandono da moral sexual e do declínio da sociedade. Esse estudo aí identifica que o elemento principal para o progresso não é a libertinagem, mas sim a família tradicional. Então, quer dizer, a esquerda, através desse desfile, não desrespeitaram apenas a família, eles desrespeitaram a fé cristã. E o que o Lula e a esquerda fizeram nesse último domingo foi desrespeitar todos os cristãos que entendem família à luz da Bíblia. Isso é um absurdo, você precisa enxergar isso. Dentro daquelas latas conservadas não estava apenas a família, mas estava lá junto a Bíblia, a palavra de Deus. O que são isso? Símbolos da nossa fé cristã evangélica. Quanto tem aí evangélico que ainda tenta defender a esquerda, o pai dos pobres, eles zombam aí, ó, você viu domingo, eles zombaram descaradamente da tua cara. Então, acorda pra vida, cara. Isso tudo aí é ideologia marxista que a esquerda sempre seguiu, e essa é a ideologia que está por trás desse governo atual, que nesse ano, por sinal, vem atrás do teu voto evangélico. Acorda? Então, obviamente, a Bíblia já nos alertava que nós seríamos perseguidos por nossa fé. Porém, a Bíblia também nos fala que temos que ser simples como as pombas e astutos como a serpente. Então, seja simples, seja sábio, mas seja astuto, especialmente na hora do voto. Então, pessoal, só não vê isso aí quem não quer ver, porque a verdade está na cara. Então, não tem mais nenhuma agenda escondida, não, tá tudo descarado. Tem até alguns dizem que a esquerda já sabe que vai perder as eleições. Então, de duas uma, ou fizeram isso para afrontar a sociedade, o Estado democrático de direito, para falar é nós que mandamos nesse negócio, ou estão fazendo isso para cavar um pênalti, para se tornar inelegível, já que as pesquisas já mostram
que o apoio a esse governo está derretendo. Então, eu estou falando isso para você não ter memória curta, para você não se esquecer o que esse governo realmente pensa sobre você. Então, ore pelo Brasil. Exerça assim a tua cidadania celestial, mas exerça também sua cidadania terrena. E como é que você vai exercer cidadania terrena? Votando conscientemente, votando com responsabilidade. Jovens evangélicos, continuem estudando, continuem trabalhando, continuem ocupando, continuem casando, continuem tendo os filhos, criando eles nos caminhos do Senhor, empreenda e, mais importante do que tudo, continue sendo sal da terra, luz do mundo, na tua universidade, na tua igreja, no mercado de trabalho, na tua vizinhança, e que nós venhamos ver dias melhores para nossa nação. Helena Tanuri escreve: era para ofender, eu bem feliz na minha conserva. E acrescenta o texto bíblico que diz: felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. A pastora Renata Vieira também comenta: então, no carnaval desse ano, somos colocados em latinhas de conserva. É interessante porque essa ideia de preservação, ela evoca o valor de algo que deve ser mantido, perdurando. A ideia da conserva é justamente uma maneira de proteger o que é bom, o que é útil. E, ao contrário de tudo aquilo que não tem conservação, apodrece. Aí você não preserva a pureza, você não preserva a idoneidade. Se vocês pensaram que nos atingiria, na verdade vocês me elogiaram. Vocês elogiaram as famílias. Vocês elogiaram as pessoas que têm a família como um conceito que não há como fazer apodrecer a ideia de família. Não existe, queridos, forma de nos ofender fazendo isso. A verdade é que João 15:19 diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não somos do mundo, antes o Senhor nos escolheu e nos retirou do mundo, então por isso o mundo nos aborrece. Essa tentativa de nos aborrecer, essa passagem, na verdade está dizendo, quando nós nos posicionamos de forma diferente, como algo que dura, que prevalece, somos parte de algo que preserva valores, valores tradicionais, valores cristãos, valores bíblicos. Zombarias, ridicularizações não vão nos atingir mais, porque nós não podemos nos entregar às afrontas de Satanás. Na verdade, o que ele quer é que nós desçamos no nível deles, e nós não vamos fazer isso. Como alguém que reconhece as zombarias, nós verdadeiramente reconhecemos o que é bom e puro e que deve ser preservado. Continuemos então dentro de latinhas, preservados, sabendo que os justos prevalecerão até no final. E que essa conserva do bem é a única que vai perdurar. Então eu abençoo em nome de Jesus a todos aqueles que nos insultam. Depois das falas de Ter Hayashi, André Valadão, Augustus Nicodemos, Helena Tanuri e Renata Vieira, a pergunta continua: existe limite para a liberdade de expressão quando a fé vira alvo? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso.